Fala que por mais que se levante as lutas, as adversidades, como Jesus diz, Ele já nos dá a garantia que no mundo tem aflições, mas tem bom ânimo, tenha paz em mim, que eu venci o mundo. Ele já dá uma garantia que você já é um vencedor, que você já é um conquistador. Não é para você ficar desanimado. Por mais que venha a luta, por mais que venha as adversidades, por mais que venha as tempestades, Jesus te dá uma garantia que tenha paz em mim. Tenha paz em mim. Tenha paz. Tenha paz. No mundo tem aflições, mas tem bom ânimo, que eu venci. Se eu venci, vós vencereis também. É isso que o mestre quer dizer. Tenha paz. A luta está grande? Tenha paz. A enfermidade bateu? Tenha paz. A porta está fechada? Tenha paz. O filho está dando trabalho? Tenha paz. Tenha paz. Tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Nós não temos que desanimar. Como Jesus diz aqui, tenha paz. Tenha paz. O mundo está aí, um arsenal de guerra, as nações aí, coisas horríveis acontecendo, mas nós temos que ter paz diante de tudo que está acontecendo, porque Jesus, Ele nos garante essa paz. Eu vos dou a minha paz eu vos dou, não vos la dou como o mundo a dá. E Jesus nunca enganou ninguém. Ele fala aqui, no mundo tens aflições, mas tenha paz em mim, tenha paz nele, fique em paz, que esta luta que você está passando, ela vai passar. Se a promessa não se cumpriu, ela vai se cumprir na minha e na tua vida. Não desista. Jesus, Ele não desiste de você. Você não entrou por essas portas por acaso. Deus vai fazer algo na tua vida nesse lugar. Jesus marcou uma audiência com você. Ele disse para que você tenha paz. Tenha paz em mim. Tenha paz. Confie. Porque os que confiam no Senhor são como os montes que não se abalam, mas permanecem firmes para sempre. Por mais que você passe por tribulações, por tempestade, o barco está quase querendo afundar, está quase afundando, mas Jesus, Ele vem caminhando sobre as águas. Sou eu, não temas. Jesus, se és tu, Senhor, manda eu ir aí contigo. Vem, Pedro. Pedro foi caminhando sobre as águas, caminhou, sentiu a força do vento, afundou. Assim somos nós. Vem as lutas, a gente vacila, a gente perde a fé. Por mais que a gente afunde, vem Ele caminhando sobre as águas. Porque, homem, tem bom ânimo. Onde está a tua fé? Tem de bom ânimo, homem, não temas. Por mais que você afunde, Jesus vai te ajudar, vai te levantar pela mão. Não temas, eu estou aqui. Não temas, confia em mim, porque os que confiam, eles são como os montes, eles não se abalam. Pode passar, pode vir o que vier, Ele está no teu barco, Ele é o teu socorro, Ele é o teu juiz, Ele é o teu advogado. Por isso confia. Por mais que se levante as tempestades, Jesus, Ele está com você. Ele diz aqui nesse texto que você tem que confiar, ter paz nele e acreditar que tudo isso que você está passando vai passar. Eu sei que o diabo tenta tirar o povo dele do foco. Muitos estão perdendo o foco que é Cristo. Muitos estão apostatando da fé. E nós somos os remanescentes. Somos aqueles que vamos morar com o Senhor Jesus na eternidade.
como ele diz, na casa de meu pai há muitas moradas. Se você imaginar, quando os cientistas colocam os olhos nos céus, bilhões de estrelas, bilhões de galáxias, bilhões de corpos celestes, se eles pudessem contemplar a magnitude que é o céu, que é a glória do Senhor, eles não trocariam nada da terra por aquilo que tem para nós, que é celestial. Se você permanecer, você vai chegar nesse lugar. E você que está nos ouvindo, Jesus, Ele tem uma obra na tua vida. Se hoje ouvir a sua voz, não endureça o vosso coração. Jesus te ama e Jesus te chama. E as palmas louvam a Jesus, é que agradeço a oportunidade. Eita, irmão, que palavra abençoada, né? Irmãos, quero convidar aqui nesta noite a levita Simone, né? A Simone, que é do tempo, né? Tempo central, rapaz. Convidar a levita Simone para louvar aqui. Amém? E só vou logo dando aqui uns avisos enquanto ela vai ajeitando. Irmãos, domingo eu peço aqui, ó. Deixa eu falar aqui uma coisa. Seja sincero. Quem está com problema financeiro? Certo, Josué? Só 3 pessoas. Irmão, domingo eu vou fazer um culto especial. Viu? Eu vou me consagrar no domingo. Vou vir em consagração. E vocês sabem que esse culto da prosperidade a gente não faz direto. Mas a gente vai entrar em clamor para Deus abençoar a vida financeira de vocês. O que tiver de amarrado, entendeu? A gente vai para cima. Vocês viram o que aconteceu domingo, né? Eu fiquei mais baqueado do que burro de carroça. Mas eu fiquei feliz, irmão. Foi guerra, viu, irmão Rosalino? Tive que chamar 7 anjos guerreiros, mais um anjo Miguel para poder resolver a parada. Porque o demônio do engurro que estava na vida da irmã foi pesado. Eu parece que ele foi uma coisa. Então, irmão, domingo a gente vai, né? Você que está com problema financeiro, que está com as portas fechadas. Ai, pastor, tem que trazer, tem que pagar. Não, irmão, só basta vir. Sua presença. Amém? Cadê a Simone? Santa Igreja com Santa Paz, Senhor, amém? Amém. Aleluia, Jesus, toda a honra e glória seja dada ao meu Deus, que tudo pode, né? Ele está aqui presente no nosso meio. Basta dar lugar. Me falaram de um lugar muito distante daqui. Me falaram de um lugar onde o Rei dos Reis está a reinar, onde todo poderoso está sentado em seu trono, recebendo adoração. Recebendo nosso coração. Santo, Santo, eu irei cantar quando eu passar os portões celestiais com os anjos. Imagine você entrando no céu agora.
comparar, pois riqueza que não falta, nós temos uma coroa, e coroa até teremos ali. Cantaremos com os anjos, voaremos com arcanjos, onde livre viveremos, e pra sempre então diremos. Vamos todos entender cantar? Santo, santo eu irei cantar quando eu passar os portões celestiais com os anjos. Para sempre estarei bem juntinho, bem ao lado do meu rei, cantando um hino. Imagina vocês entrando agora nesse momento em adoração. Eu vou sempre e nunca mais voltar em adoração. Eu vou sempre e nunca mais voltar. Aleluia! Em adoração, em louvor, sempre, sempre e nunca mais voltar. Em adoração, em louvor, sempre, sempre e nunca mais voltar. Aleluia! Imagina, irmão, nós entrando naquele céu lindo, maravilhoso. Imagina nós entrando e nunca mais voltar para esse mundo, né? Nós vamos ter um novo céu, nova terra, né? Nós teremos um corpo competitivo, um corpo transformado, um corpo. Não vamos ter mais esse corpo aqui, né? Vamos ter o corpo de Cristo, né? Vamos viver eternamente louvando e glorificando o nome de Jesus. Amém, irmão? Glória a Deus, aleluia. Quero chamar aqui meu amigo Josué, dar uma saudação, uma reflexão. Amém? Louvada, bendito seja o teu nome. Glória a Deus, cumprimento a igreja com a paz do Senhor, amém? Quem trouxe a Bíblia, abre ela no livro de João 14, versículo 1. Essa reflexão também está no livro de João, meu profeta. Essa reflexão está no livro de João também. É um versículo bastante conhecido. João 14, versículo 1. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, vou-lhe teria dito: vou preparar lugar lá. E quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Isso aqui é uma promessa que o próprio Cristo faz para a igreja. Só que essa promessa só se cumpre lá no livro de João mesmo, capítulo 3, versículo 33, que diz: aquele que crê no Filho terá vida, mas aquele que não crê no Filho não terá vida. Por quê? Porque já está condenado. Porque sabemos que
mesmo Jesus tendo ido para a cidade de Jerusalém, pisado naquela cidade, naquele lugar, tem muitas pessoas que ainda não conhecem Ele como o Filho de Deus, como o Cristo, o Messias prometido. E essas pessoas que não acreditam e não aceitam Ele como seu Salvador, essas pessoas não farão parte disso aqui. Eles ficarão de fora do reinado de Cristo. Assim como fala da videira verdadeira também. A videira verdadeira é Cristo, e o Pai é o lavrador, e nós somos os frutos. E a palavra diz que aquele que não dará frutos é cortado e lançado ao fogo, mas aquele que dará frutos é poldado. Por quê? Poldado para que tenha mais frutos ainda. Porque a fé sem obras é uma fé fraca, é uma fé morta. Nós somos salvos através da fé, mas se a fé não tiver obras, também é uma fé morta, é uma fé fraca, pastor. Como é que você tem fé se você não faz obras? Porque a fé nos instrui a fazer, a obedecer, a trazer frutos, a trazer almas para o reino. A nossa fé, irmãos, é algo sobrenatural, e ela nos instrui a fazer isso, a seguir a Cristo, a abandonar o velho homem e seguir a Cristo. Porque a palavra de Deus também fala, irmãos, que aquele que ama a sua vida vai perder. Aquele que ama a sua vida vai perder ela. Mas aquele que não ama a sua vida e dá por amor a Cristo, por amor ao Evangelho, esse vai fazer parte de João 14 também. Esse também vai fazer parte do reinado. Porque aquele que dá a vida por amor a Cristo não morre. Porque aquele que morre em Cristo, ainda morto, terá vida. Mesmo morto terá vida. Mas aquele que não entregar a vida, que ama a sua vida terrenal aqui, perde ela. Perde essa vida. E aquele que morre sem Cristo, irmãos, não terá vida. É o sofrimento eterno. Nós não queremos fazer parte disso. Nós queremos fazer parte da única promessa que a palavra fala. Porque tem muitas pessoas que falam também das promessas antigas. Mas a promessa que o Senhor Jesus Cristo deixou para nós foi essa aqui. Foi a promessa: não se turbe o vosso coração. Credes em meu Pai, mas também credes em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. E Ele preparou morada para cada um de nós, para cada um da sua igreja. Porque a igreja não é este local, irmãos. A igreja é nós. Nós somos um corpo. A igreja é um corpo, e nós fazemos parte dessa promessa. Por isso temos que estar firme nas palavras de Cristo, porque só elas têm vida. Só a palavra de Cristo que tem vida. Glória a Deus. Amém. Amém? Irmãos, enquanto Josué estava pregando, tem duas coisas que os... Irmão, deixa eu falar aqui uma coisa. Quando Jesus pedir algo a você, o que eu falo, irmão, não é assim, o pastor está cheio de malandragem para querer me empolgar, né? Irmão, é coisa entre eu e o Eterno. Presta atenção, Enquanto Josué estava pregando, o Senhor estava falando comigo. Uma das primeiras vezes que o Paulo, assim que o Paulo veio no primeiro culto, Paulo Sandro aqui, o Senhor tinha me cobrado para me dar a oportunidade para louvar. Você lembra, Paulo, disso? E o Senhor está me cobrando de novo. No próximo culto que você vier, Paulo, domingo, viu? Vai estar aqui no domingo, viu? Nem que você cante aqui todo gaguejando, mas só faça o que ele está pedindo, viu? Pastor? Nem que você venha aqui ler. Foi na foi, né? Entendeu? Só faça. E a outra contigo, Fênix.
O Senhor mandou eu te dar uma responsabilidade para domingo, viu? Não fuja não. A leitura da palavra. E viu, Fênix? Foge não, viu, Paulo? Nem que você tenha dor de cabeça, mas nem que só lê, mas só obedeça. Irmão, deixa eu aqui, ó. O Senhor estava me dando aqui uma simbologia. Deixa eu explicar isso aqui para vocês, ó. Vocês se lembram, ó, quando a gente compramos aqui esse óleo? Ele já está com mais de ano, que é o óleo de mirna. Os teólogos de plantão, quem foi que usou esse óleo aqui na Bíblia? Quem foi? Maria. Eita, Neto! Diz que aqui são cabas são bons. Ó, se você observar, esse óleo aqui, a igreja passou por muita perrengue, muito. E olha para a história da Maria, né, a bichinha, né? Aí agora, irmão, ó, eu pedi o apóstolo, eu pedi o apóstolo para consagrar. Esse óleo aqui vai estar consagrado. A gente vai usar no culto da prosperidade. Olha o que é que tem aqui, irmão, ó. Nardo, ungido com óleo em nome do Senhor, óleo para a unção. Aí tem aqui prosperidade. Aqui, ó. O que eu estou querendo dizer com isso? É a fase que a igreja vai entrar. Quem é a igreja? Você. Eita, glória! Pegou? Eu pego. Pegou? Você. A igreja, nós vamos entrar na fase da prosperidade. Vamos entrar. Está preparado, José, para receber a tua moto? Deus já te prometeu lá atrás. Está preparado, irmão Rosalito, para o senhor desengodar umas finanças que está aí? Deus vai fazer coisas grandes, irmão. Está preparado, mãezinha? Né? Paulão, está preparado para ser empresário? Deus tem promessa. Queria pedir os irmãos para ficar de pé. E eu, como eu falei, irmão, no culto passado, eu queria pedir os irmãos, se você puder ofertar hoje, oferte, irmãos, porque eu quero abençoar a vida do apóstolo, entendeu? Eu quero abençoar a vida dele. E eu vou te dizer aqui, ó, foi algo que Deus me tocou. Nem que você tenha 2 centavos, mas abençoe, que através dessa oferta o Senhor vai te entregar uma bênção. Anote, anote. Pode passar 30 anos, mas anote. O Senhor vai lhe entregar algo através do que você vai ofertar hoje. Entendeu? Eu não tenho nem medo, irmão. Vocês sabem que aqui a gente não somos mercenários, não fazendo a obra por dinheiro, não, de jeito nenhum. Então, irmão, pega a tua oferta. Ai, pastor, não triste, mas você vai ofertar, né? Se realmente não tem, vai ofertar em oração, tá bom? Pega a tua oferta, coloca na mão. Vou convidar aqui o presbítero Samuel para orar. E em seguida, vou convidar aqui a Marinoca para tirar o louvor. E o obreiro John vai recolher as ofertas. Pega a tua oferta, levanta para cima. O presbítero Samuel vai, Senhor meu Deus, pregar a meu bênção. Pai, Jesus de Nazaré. Aqui está, Senhor, cada um, Senhor, com a sua oferta em sua mão, Pai. Pai, Tu conheces o coração de cada um, Senhor Jesus. Tu conheces, Pai, o interior, Pai. Tu conheces mais do que eles mesmos, Senhor. Porque Tu é o Deus vivo e o Deus eterno para todos sempre. Pai, eu quero te pedir, Jesus de Nazaré, que Tu estende a Tua mão poderosa sobre nós, Pai. Que a Tua mão, Senhor, ela possa desfazer todo o mal, Senhor Jesus. Recantaranavais, recantaranavais. Aquele que dá de bom coração, recantaranavais. Este eu me alegro, recantaranavais. Recantaranavais. Não te preocupa, recantaranavais, o que há de comer e o que há de beber, porque eu proverei o dia de amanhã.
O dia de amanhã me pertence, recantará na paz. E o laço do mal eu desfaço agora. Toda matilha do diabo recantará na paz. Eu desfaço todas as correntes, recantará na paz. Sobre a tua vida, recantará na paz. Eu sou o que sou e sou o teu advogado, recantará na paz. Nenhuma condenação há contra ti, recantará na paz. Mas tenha de bom ânimo, recantará na paz. Porque eu estou convosco e cada um vai vencer, recantará na paz. Aquele que crê em mim vencerá, recantará na paz. Eu abençoo a minha igreja está abençoada, está abençoada. Amém. Palmas para o Senhor Jesus. Aqui a Marina, para louvar o Senhor Jesus. Cumprimentar a igreja que eu participo. Mas a igreja fica de pra frente, meu pai. Eita, Jesus, maravilhoso. Vai, Léo. Como pode ainda adorar se não tem motivos pra
recebe, Paulo. Receba, menino. Receberá tudo em dobro aquilo que tu perdeu. Amém? Vamos orar pelo pregador. Amém? Se coloca de pé, igreja, por favor. Senhor meu Deus, meu Pai, Jesus de Nazaré. Aqui está, Senhor, teu servo, Pai. Pai, e enche ele, Senhor, com teu Espírito. Aleluia, Jesus. Que ele, Senhor, possa ser o teu instrumento, Pai. Aleluia. Para revelar, Senhor, aquilo que está oculto, Pai. E o teu nome, Senhor, venha ser glorificado e exaltado, Jesus. Pai, não deixa, Senhor, que o inimigo, Jesus, venha, Pai, pisar na tua igreja, Senhor. Mas desfaz o mal hoje, Pai, porque nós confiamos em Ti, Pai. Tu és o nosso general, Pai, que vai na frente guerrear, Senhor, por nós, Senhor Jesus. Usa aqui, Jesus de Nazaré, o teu servo amado, Pai. Arecantará na voz, porque se o vosso coração recantará na voz, não tenho eu cuidado de cada um, recantará na voz, não tenho eu pelejado, recantará na voz. Sei que as lutas não são fáceis, mas eu estou convosco, recantará na voz. E eu usarei o meu servo amado, e o meu nome será glorificado, recantará na voz. E nenhum de vós saindo daqui vazios, mas cheio do meu Espírito. Eu abençoo a minha igreja, e a minha igreja fica em paz. Amém. Palmas para o Senhor. Aleluia, glória a Deus. Queridos, eu quero cumprimentar a igreja na paz do Senhor. Eu quero ler um versículo aqui para a igreja entender o que o pastor acabou de falar, porque às vezes a gente, pastor, sofre muito, principalmente nessa hora da gente chamar a atenção da igreja para participar. Quando você obedece à voz de Deus, você vence todos os obstáculos. Quando você crê no que o profeta fala, você prospera. É bíblico isso. Aqui no livro, não precisa abrir, vou já ler onde eu quero ler. No livro de 2 Crônicas, capítulo 20, e o versículo de número... Deixa eu acender aqui, porque... E o versículo de número... Segunda Crônicas, capítulo 20, o versículo de número 20. A parte 20 diz assim: e eles se levantaram cedo pela manhã e saíram para o deserto de Tecoa. Enquanto saíram, Josafá pôs-se em pé e disse: ouvi-me, Judá e vos moradores de Jerusalém, crede no Senhor vosso Deus, e assim sereis estabelecidos. Crede nos seus profetas e prosperarei. Então, irmão, é muito ruim quando a gente tem de pedir, aleluia, a igreja, glória a Deus, para fazer todo tipo de ajuda, porque não é nem todos que acreditam, mas se você crê no profeta, você vai ver a prosperidade, porque foi profetizado aqui na boca do profeta. Se você crê nessa campanha, você vai ver o que vai acontecer. Glória a Deus. De posse da sua Bíblia, abra comigo no livro
do profeta Isaías, capítulo de número 54, a partir do versículo 1 ao versículo de número 4, depois vai lá para o versículo de número 11 em diante. Livro do profeta Isaías, capítulo de número 54. Quero externar a Deus pela vida do pastor Isaac. Deus abençoe o senhor, pastor. Pastor, eu não estava conhecendo o senhor. Você acredita? Eu vim conhecer agora há pouco. Pô, eu olhei assim, eu não estava conhecendo o senhor. Olha, muito obrigado pela confiabilidade do seu altar. Aleluia. Estou alegre de estar de volta a esta casa. Estive aqui terça-feira passada. Fui solicitado pelo anjo da igreja de estar aqui hoje de novo para participar desse culto. E eu quero deixar aquilo que o Espírito Santo colocou em meu coração nesse lugar. Diz assim a poderosa palavra do Senhor: canta estéril, tu que não deste a luz, transborda em canto e clama em alta voz, tu que não entras em trabalho de parto, porque mais são os filhos da desolada do que os filhos da mulher casada, diz o Senhor. Amplie o lugar de tua tenda e permita-os estender as cordas de tuas habitações. Não faça de forma restrita. As cortinas de tuas habitações não façam de forma restrita. Alonga tuas cordas e fortalece tuas estacas. Porquanto tu transbordarás para a direita e para a esquerda, e tua descendência herdará as nações e fará as cidades desoladas serem habitadas. Não temas, porque tu não serás envergonhada, nem tu serás confundida, porque tu não serás, aleluia, porquanto tu esquecerás a vergonha de tua mocidade. Não lembrarás nunca mais desonrar a desonra de tua viuvez. Versículo de número 11: e tu afligida, arrojada com tempestade, não consolada, eis que tuas pedras de belas cores eu irei colocar, e porei teus alicerces como serafins, e farei tua janela de ágata e teus portões de cabúculo e todos os teus limites de agradáveis pedras, e todos os teus filhos serão discípulos do Senhor. Grande será a paz de teus filhos, em justiça serás estabelecida. Tu estarás longe da opressão, pois tu não temerás, e longe do terror, porquanto ele não te aproximará de ti. Eis que eles certamente conspirarão, porém sem mim quem quiser reunir contra ti cairá por amor de ti. Eis que eu tenho criado ferreiro que aviva a brasa nos fogos e que produz ferramenta para o trabalho dele. E eu tenho criado devorador para destruir. Nenhuma ferramenta arquitetada contra ti prosperará, e toda língua que se levantar contra ti em juízo tu a condenará. Esta é a herança dos servos do Senhor, e a sua justiça que vem dele, diz o Senhor. Sente aí, dando glória para Jesus. Glória a Deus. Meus irmãos, mais uma vez nós somos gratos ao Senhor de estar aqui nesse lugar. Coisas tremendas, coisas lindas Deus já usou os irmãos aqui nesse lugar, como usou aqui o varão que nos antecederam em João 14. Ele trouxe uma mensagem muito forte, dizendo: não se turbe o vosso coração. Cristo, ele está, aleluia, sensível aos discípulos, porque eles estavam muito turbados,
preocupados, coração agitado. Então Jesus disse: olha, não se turbe o vosso coração, continue acreditando, continue crendo, porque há uma promessa para todos. Eu vou para o meu Pai, e eu vou preparar um lugar especial para cada um de vocês. Eu retornarei de volta, e ao retornar, vos levarei comigo, para onde quer que eu esteja, vós também estejais comigo. Então sempre tem de ter um Tomé. Aí o Tomé pergunta: Senhor, mas como é que pode, Senhor? Como é que pode? Qual é o caminho que nós devemos seguir? Jesus vai dizer: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser através de mim. Um versículo como esse bastava para que a gente pudesse meditar no que o Senhor já tem falado nesse lugar através, aleluia, do louvor de Jó. Quando essa jovem louvava aqui, o Espírito Santo ele permeia o meu coração. E aqui na subida do altar o Senhor disse: você vai falar nessa noite sobre, aleluia, você vai falar nessa noite sobre algumas ferramentas que não vai prosperar na vida desta igreja. Oh glória, oh glória, aleluia, bendito seja o nome do Senhor, glória a Deus. Então eu fui folhear a Bíblia e fui atrás, e encontrei aqui em Isaías capítulo 54, o Senhor permaneando o coração do profeta Isaías a falar com o povo. O Senhor começa a uma analogia narrando o coração de Isaías, para falar com o povo a respeito do crescimento da obra do Senhor. Deus fala a Isaías que falasse para o povo que a obra iria crescer, que o povo iria crescer, e que aquele homem que estava tomando a frente da obra não poderia de forma alguma impedir o crescimento da obra do Senhor. Deus disse: estica as tuas cordas, firma bem as tuas estacas, porque tu transbordará para a direita e transbordará para a esquerda. Oh glória, isso aí vai falar de prosperidade. Quando Deus diz transbordar, Deus está dizendo: vou enviar algo tão grande, aleluia, que vai encher, vai entupertar, aleluia, aquilo que tu está mais necessitando. Do lado esquerdo Deus está dizendo: eu vou, aleluia, esturcar, eu vou, aleluia, colocar, eu vou transbordar a tua direita. Olha, Deus está dizendo que você, aleluia, vai ser abençoado até o tutano da alma. É promessa dele. Oh glória, Deus nessa noite ele está abrindo o leque, aleluia, porque ele sabe da tua condição. Oh glória, bendito seja Deus. Deus faz a analogia de uma igreja como se ela tivesse sofrendo dores de parto. Lá embaixo ele vai falar de uma mulher, aleluia, que não era, aleluia, uma mulher estéril, que nunca tinha sentido uma dor de parto. O que é que Deus quer dizer? Deus quer dizer que eu e você, nós que ainda não pagamos aquilo que é necessário pagar um preço para receber de Deus aquilo que ele precisa ser recebido, é necessário passar por uma dorzinha, irmão. Oh glória! Diz a Bíblia Sagrada que Deus se expressando para o povo, lá embaixo Deus solta na boca do profeta uma profecia muito forte. Ele vai dizer que os meus filhos, os teus filhos serão discípulos do Senhor. Não saiu nem glória, né, irmão? Porque não quer. Né? Aleluia. Quem tem filho aqui que precisa ser, irmão, então tem glória, irmão. A Bíblia está dizendo que os teus filhos serão discípulos do Senhor. Era para você saltar da cadeira, Samuel. Aleluia. E dar glória para Ele, porque Ele está prometendo aqui nessa noite, na palavra dEle, que os teus filhos serão discípulos do Senhor. Oh glória, você quer mais bênção do que isso, irmão? Aleluia. Você quer mais bênção do que isso? Os seus filhos sendo, olha o que ele diz aqui no versículo 13: e todos os teus filhos serão discípulos do Senhor, e grandes serão
e a paz entre os teus filhos. Aí, olha o que ele está dizendo: além deles ser discípulos, eles ainda vão viver tempos de paz. Oh glória, eu estou crendo até o tutano, Jeová. Oh glória, aleluia, eu estou crendo até o tutano. Depois que Deus ele se expressa, aleluia, aí o Senhor vem, glória a Deus. O versículo 18 ele diz assim, ó, versículo 18 ele diz assim, não, versículo 15: eis que eles certamente conspirarão, aí, porém sem mim. Quem quer que se reúne contra ti cairá. Olha aí a promessa de Deus. Olha o que é que Deus está dizendo para você nessa noite. Eles podem conspirar contra você. Eles podem fazer uma rodinha para detonar teu nome. Eles podem se reunir para falar de você, mas a profecia é: vai ter de cair por terra. Aleluia, porque Deus promete a tua vitória, crente. Ai, que vai súbia. Por amor de ti, aleluia, por amor que Deus tem a você, eles vão cair por terra. Quem conspirar, quem se levantar, quem falar, vai cair por terra. Porque Deus te ama e Ele tem um projeto. Aí Deus continua, aleluia: eis que eu tenho criado o ferro. Quem criou o ferro? Diga Deus. Está fraco? Diga Deus. Aí ele bota uma viga e diz: que aviva, ferreiro que aviva a brasa no fogo e que produz ferramenta para o trabalho. E eu tenho criado devorador para destruir. Está vendo? Olha, escute aqui uma coisa. Olha, Deus está tentando dizer para você o seguinte: eu criei o ferreiro que assopra as brasas no fogo para produzir a ferramenta para a batalha, o machado, o espartilho, os punhais, as facas. E lá se vai a ferramenta que ele criou. Mas porém Deus está dizendo também: eu criei também o assolador. Qual é o pior inimigo do ferro? Hã? Não. O pior inimigo do ferro é o ferrugem, que vai comendo aos poucos. Não é o fogo forma a ferramenta, mas quem destrói o ferro é o ferrugem. Oh, glória. Pastor, quer dizer, se eu pegar um ferro que está dentro do fogo, ele derrete, vai derreter, vai demorar mais ou menos uns anos, você espera ele derreter, porque ele foi forjado ali. E quando uma vez forjado ali, só quem pode destruir o assolador. Só porque se fosse o fogo, Deus te disse assim: eu criei o fogo. Deus está dizendo: eu criei o assolador para destruir. Quem é o assolador? O ferrugem. Ou seja, tudo que Deus criou de ruim, Deus criou bem. Ele diz: eu criei o mal e criei o bem. Eu criei a luz e criei as. Ou seja, tudo é dele, tudo é para ele, tudo está no controle dele. Nada foge do controle de Deus. Aleluia. O livro de Lucas, capítulo 1, versículo 37, vai dizer assim: olha, porque para Deus nada é impossível. Nada é impossível para Deus. Eu nunca vi nada ser impossível para Deus. Aleluia, porque Deus pode fazer todas as coisas. E o engraçado é que eu lendo essa palavra rápido ali, Deus está dizendo assim, ó. Aí ele vem 17 diz assim, ó. Aí ele vai dizer assim, ó, que aviva a brasa no fogo e produz a ferramenta para o seu trabalho. E eu também criei o devorador para destruir. Aí ele vai dizer assim, ó: toda ferramenta preparada contra ti não
prosperará. Quantos acreditam que as ferramentas do diabo vai cair por terra? Aleluia! Glória a Deus! Irmãos, nenhuma ferramenta forjada contra ti pode prosperar. Nenhuma, essa é a palavra de Deus nessa noite para esta igreja. Nenhuma ferramenta preparada contra esta igreja vai prosperar. Aleluia, Samuel, nenhuma, pastor Isaac, nenhuma ferramenta preparada contra a tua vida vai prosperar. Não vai existir ferramenta, ela pode ser forjada, mas Jesus está dizendo: eu tenho um assolador para destruir. Ela pode ser forjada, mas Jesus está dizendo: eu sei como destruir a ferramenta. Se quantos tem nessa noite e acredita que a ferramenta vai cair por terra, levanta a tua mão e dá glória para Ele, porque hoje é noite de libertação. Aleluia, oh glória. E a primeira ferramenta que o Senhor me revelou nessa noite, capítulo e versículo da Bíblia, aleluia, está lá em Gênesis capítulo 4, versículo 1 a 8. Aleluia, a ferramenta do ciúme. A ferramenta do ciúme é uma ferramenta desgraçada, criada, aleluia, pelo diabo, para tentar, aleluia, oh glória a Deus, impedir a tua vitória, aleluia. E esta ferramenta, ela produz uma coisa chamada ódio, desprezo. Essa ferramenta do ciúme, preste atenção que no capítulo 4, versículo do 1 a 8, vai contar a história, aleluia, de um jovem chamado Caim e um jovem chamado Abel. A Bíblia diz que um dia eles conversando a respeito do seu pai Adão, e eles conversando entre si, eles perguntaram um para o outro: por que o nosso pai não conversa mais com Deus? Não tem mais a intimidade que ele sempre falou que tinha com Deus. E a história vai contar que eles vão perguntar a Adão, diz: é porque um dia eu desobedeci ao Senhor, e pela minha desobediência eu fui colocado fora do jardim do Éden. E a partir desse dia nunca mais eu conversei com Deus. Naquele dia a Bíblia não fala, mas a história diz que Adão fez uma oração tão profunda com Deus, que Deus mandou naquele dia a primeira chuva na terra. Aí aquela chuva na terra foi um aleluia, uma aliança que Deus estava fazendo com Adão, dizendo: eu te perdoo pelo que tu fez, eu te perdoo pela misericórdia que tu pediu, aleluia, mas diante do teu perdão vai contigo também, aleluia, as consequências do teu pecado. Então quando ele conta isso para Abel e para Caim e Abel, a história vai dizer que eles resolvem agora montar um altar. E quando eles resolvem montar um altar, a Bíblia Sagrada vai dizer que Abel, aleluia, ele era um lavrador da terra. Caim, ele era pastor de ovelhas. A Bíblia Sagrada diz que Abel vai lá, aleluia, na sua terra e pega do fruto que tinha, aleluia, e leva para o altar. Caim vai lá no meio das ovelhas, pega a melhor ovelha e leva para o altar. E diz a Bíblia que quando Abel coloca, aleluia, a oferenda dele em cima do altar, e Caim coloca a dele em cima do altar, a Bíblia vai dizer que Deus joga do seu fogo e consume a oferta de Caim, deixando assim o coração de Abel triste. Por quê? Porque a oferta de Abel não foi chegada aos olhos do Senhor. E vai dizer a Bíblia Sagrada que, aleluia, quando não cai ele fica esperando, mas Caim corre e vai avisar seu pai e a sua mãe que Deus tinha ouvido a oração e Deus tinha olhado para o altar dele. Aí com aquilo dali, a Bíblia Sagrada vai dizer que o coração, aleluia, o coração de Caim, aleluia, daquele jovem se encheu, aleluia, de tanto ódio, se encheu de tanta raiva, que certo dia vai dizer a Bíblia, aleluia, que ele convida seu irmão, aleluia, para ir, aleluia, ao campo. E quando chega lá, a Bíblia diz
diz que o coração dele estava ciumado, o coração dele estava triste, a ponto de matar o seu próprio irmão. Quantos não estão com o coração assim voltado com o irmão? Quantos não estão com o coração assim cheio de mágoa contra o irmão? A ponto de matar o irmão na palavra, a ponto de matar o irmão no desprezo. E os irmãos perguntam: eu nunca fiz nada com o irmão, eu nunca fiz nada com o irmão, porque a Bíblia vai dizer, aleluia, lá em 1 Pedro vai falar: se eu digo que amo a Deus todo dia e aborreço o meu irmão, eu sou mentiroso. Não adianta eu vir para cá pregar uma coisa que eu não vivo. Não adianta eu vir para cá falar algo de coisa que eu não vivo. Eu tenho de pregar o que vivo e viver o que prego. O coração daquele jovem está cheio de ciúme. Por quê? Porque Deus olhou para a oferenda do seu irmão e desprezou a dele. Por que Deus desprezou a oferta daquele rapaz? Por que Deus desprezou a oferta dele? Porque ele pegou do pior para dar a Deus. E Deus não recebe o pior, Deus só recebe o melhor. Ou dá a Deus o melhor, não dá. Ou dá a Deus o que Deus merece ou não dá. Eu dou aula, eu dou curso de finanças. E na minha postilha, o tema lá em cima é: só terei tudo de Deus quando Deus tiver tudo de mim. Para eu ter tudo de Deus, eu preciso dar tudo que eu tenho a Deus. O que é, pastor? Tem que dar minha casa? Não. Tem que dar meu carro? Não. Tem que dar a sua fidelidade. Se você for fiel no mínimo, o pastor falou aqui através da boca de Deus. Ele disse aqui: se você não tem, dou em oração. Se você não é dizimista, existe o dia. Pastor, eu não trabalho, pode dizimar. Não dizima porque não quer, porque não tem desculpa para Deus. Como é que eu sem trabalho vou dizimar? Vou lhe ensinar. Você não come todo dia? Você não abre um macarrão todo dia? Você não abre um pacote de arroz todo dia? Você não abre um pacote de feijão todo dia? Então você tira um punhadinho ali e bota dentro do saco e diz: está aqui o dízimo do meu feijão hoje. Eu tenho certeza que quando chegar o final do mês, tu tem quase uma cesta básica para trazer para a igreja, para o pastor doar para quem precisa. Mas não tem desculpa para Deus. Não tem desculpa para Deus. Lá vai outra. Quantas horas tem um dia? Hã? Quantas? Então, se você doar 2 horas e 40 minutos para Deus, vai ser teu dízimo do teu tempo. Não tem desculpa, pastor, porque não tem desculpa. Está trabalhando, pastor. Hoje eu vim aqui doar 2 horas e 40 minutos do meu tempo para a obra, pastor. Vamos visitar, pastor. Vamos sim, meu filho. Vamos evangelizar, pastor. 2 horas e 40 minutos. Se tu doar para a obra, eu duvido se Deus não vai prosperar a tua vida. Mas não existe desculpa para Deus. Só terei tudo de Deus. Ele pegou o pior das frutas. Existe até um filme, mas eu não vou para aquele filme ali não. O filme ele pegou das frutas podres que tinha. O filme estava passando. Eu vou para o original. O original vai dizer que ele pegou o pior. E quando chegou lá, colocou ao ar livre, ao sol, e esperou Deus mandar fogo. Deus olhou por terra, Deus olhou para baixo e disse: eu não toco nada imundo. É por isso que muitos não recebem a vitória, porque fecha o coração para Deus, fecha o coração para a obra. Aleluia. Invista na obra que Deus vai investir em você. Invista no reino que Deus vai investir na tua casa. Eu tenho como suma de discurso. Uma vez eu estava pregando e o meu sapato, eu só tinha um na época. E eu vi um rapaz descalço dentro da igreja, um bichinho de calça. Eu perguntei: sapato não, meu filho? Não, pois pega o meu. E o senhor vai de quê? Tem problema não, Deus vai me abençoar. Assim que eu dou, quando terminou o culto, o pastor me levou lá dentro, um rol de sapato. O pastor tinha escolher 2 para o senhor. Mas Deus não deixou eu sair descalço. Aleluia. Invista na obra, invista no reino. Oh glória. Deus só está precisando de você, meu irmão, para você ajudar a dar uma alavancada na obra. Se não tem dinheiro, tem a disponibilidade.
tua oferta para que o pastor possa fretar um carro e levar o povo para evangelizar. Aleluia, pastor, não posso doar. Compra uma cesta básica, manda para a igreja, o pastor sorteia e uma família abençoada, mas pelo amor de Deus, seja o missionário da casa. Não deixe o ciúme tomar conta, porque tem irmão assim. Estou falando da primeira ferramenta, a ferramenta do ciúme. Se a pessoa chegar a dar um paletó ao pastor, até um que vai sentir ciúme. Ei, só o pastor. Aí, puxa saco. Aí, babão do pastor. É não, irmão. É porque a pessoa reconhece que o pastor dela paga preço. Quem reconhece que seus líderes pagam preço, meu irmão, aleluia. Você não vê, aleluia, esse homem aqui sorrindo, aleluia. Você vê ele, mas você não conhece ele de madrugada lá no quarto dele. As aflições que ele passa, as aflições que esse casal passa para fazer esta obra. Você acha bom chegar aqui e ter ventilador? Você acha bom chegar aqui e ter som bom? Você acha bom beber água boa, como eu estou achando? É muito bom estar aqui e ouvir um playback desse, coisinha limpa, sentar na cadeira dessa sem um sujo, não é bom? Aleluia, não é bom, não é bom? Isso aqui, meu irmão, se é bom, então também tem de ser bom ajudar na obra, abrir a mão para a obra, deixa de ser ciumento. Aleluia, se tu vê teu irmão abençoando, abençoa também. Se tu vê teu irmão doando, doa também, crente ciumento. Ciúme leva a pessoa a matar, está aqui. Quando Deus olhou aqui a oferta dele, não tinha valor, porque era coisa ruim. Aí Deus atentou para a oferta de quem? De quem? Abel, irmão. Quando ele atentou, aí o fogo. Eu falava ontem na pastora que existia dois tipos de cura, a progressiva e a instantânea. Hoje que eu vou falar que existem dois tipos de bênção, a progressiva e a instantânea. Qual é a progressiva? Aquilo que Deus dá bem pouquinho, porque Deus vai dar da forma que tu dá para ele. Deus só nos dá, irmão, a quantidade que nós damos para ele. Porque ele disse assim, ó: se vós fordes fiel no mínimo, sobre o muito eu te colocar. Meu irmão, como é que eu vou ser fiel? Como é que eu não sou fiel em R$1? Porque tem crente que quando recebe R$10, devolva o que é de Deus, porque ladrão não entra no reino do céu não. Então, porque você está sendo filmado, pastor? Está indo pro Face aí? Está indo pro Face? Eu vou dizer aqui para esses pastor cru que anda pregando aí contra o dízimo, viu? Você fica pregando contra o dízimo, você está ensinando as ovelhas a roubar a Deus, e a Bíblia diz que nem o ladrão, nem o roubador entra no reino de Deus. Vá ler lá em Apocalipse 21:8 e Apocalipse 22:15, vai dizer que nenhum roubador entra lá. Deixa de ensinar a igreja as coisas erradas. Se tu não dizima, é problema teu, mas deixa a igreja ser abençoada. Não roube a Deus. Tem crente que pede uma porta aberta, Deus abre uma porta, e aí na hora do dízimo, porque o dízimo é o valor do salário, se é 1.540, quanto é o dízimo? 140 e 150 e 150 e 5. Foi para diminuir. Não tinha aumentado. Tiraram um pouco mais mesmo. Tiraram um pouquinho. Eles não tiram. Pai, Rosângela, vamos orar. Porque os nossos líderes aqui humanos estão precisando de oração e de libertação. Olha, eu passo o ano todo, Senhor, abre uma porta para mim. Senhor, escancara aquela porta, estou falando de ciúme. Senhor, faz isso, Senhor, faz aquilo outro. Aí Deus abre a porta, o primeiro salário que eu faço, sabe o que eu faço? Vou para a praia. Vou viajar. Vou fazer um banquete. E Deus lá no céu só assim: cadê a tua palavra? Porque lá no céu está cheio de testemunho, que lá em Mateus 5:37 está dizendo: a palavra do homem tem de ser sim, sim e não, não. O que passar disso é procedência de quem? Então, se não quer dar, não prometa.
Senhor, abre a porta para mim, porque eu sou avarento mesmo, eu quero continuar roubando. Mas vai ter de abrir a porta porque ele é misericordioso. Porque lá em Mateus 7 e 8 vai dizer: aquele que pede, recebe, aquele que bate, se abre, aquele que busca, encontra. Porque lá no versículo 9 ele vai dizer: o vosso Pai sendo mal dá a vós tudo que quer, avalia o sendo Deus. Então eu vou te dar, mesmo que Deus saiba que você vai bater com a cara na frente, lá na frente, vai colocar o dinheiro no saquetel furado. Por quê? Porque veio devorar, veio migrar, veio cortar, aí lá se vai, veio o destruir, aí tu volta para a estaca zero. Por quê? Porque o cortador vem e começa a cortar. Cortou nesse tanto de salário. Eu falei 1.540, rebaixaram, não sei, daqui um dia, eu não sei nem o que vai acontecer. Mas vem o cortador e começa. Pronto, eu vou dar um testemunho. Está gravado, ela vai ver, vai problema dela. Vou falar. Tem uma irmã que congregou comigo. Aí essa irmã disse assim para mim: pastor, eu não estou mais na igreja, eu tenho dizimar? Tem. Escolhe uma obra e vai deixar lá na obra. Veja uma obra carente, vai deixar lá na obra. Porque não adianta a senhora roubar Deus, que a senhora roubar Deus. Aí sabe por que ela estava pegando o dízimo dela, sabe, dividindo em parte. Faça isso não, viu, irmão? Pega o dízimo dela, dividindo em parte. Deus mandou, é mentira. Deus não faz isso não. Mandar você pegar seu dízimo, você congregando na igreja e dar outra pessoa. Isso é mentira do diabo. Você tem que ser fiel aonde você recebe oração. Você tem que ser fiel aonde você recebe ensinamento. Você tem que ser fiel aonde você congrega. Congrega. Você tem que ser fiel aqui. Aí de repente cortaram metade do Bolsa Família dela. Aí ela veio pedir oração. Deus disse assim: ore não, porque a minha mão está lá. Deus está dizendo para mim que não é para mim orar não, para a senhora. Mas pastor, não sei o que, o senhor orando, não sei o que, estão comendo meu dinheiro. Eu disse: não, é o devorador, porque Deus enviou o cortador, cortou a metade. Agora Deus vai enviar o migrador vai sugar as tuas forças, tu não vai ter mais condição de dizimar, nem ofertar. Aí ele vai mandar o cortador, pá, vai cortar. Aí vai vir o devorador vai devorar. E por último, irmão, se tu não se aluir, se tu não se levantar, o destruidor vem e toma o resto que tu tem. É assim que funciona. Então, irmão, quando você vê alguém abençoando, pega o bizu e abençoa também. Ciúme, através desse cidadão aqui, ele teve um ciúme tão grande do irmão dele, a ponto de odiar o irmão dele. Salmo 68, versículo 8 vai dizer, 66, versículo 8 vai dizer: se eu atentar a iniquidade do meu coração, Deus não ouve a minha oração. É por isso que muita gente vai orar e Deus não ouve. Sabe por quê? Aí Deus está dizendo: eu não escuto, porque eu não escuto oração de crente que tem o coração cheio de mágoa. Ainda tem coragem de cear ainda. Está perto do irmão, está perto da irmã, mas não tem como, pastor. Vê se aconselhar a pessoa por dentro. Não, eu vou que eu quero ir para o céu. Não sabe que ao botar o sangue de Jesus na boca e a carne dele pode cair endemoniada. Pode cair endemoniada aqui, pode. Por quê? Porque a partir do momento que é consagrado, o pão é transformado no corpo de Cristo. E é consagrado o cálice, é transformado no sangue de Cristo. Então quando eu tomo, eu ingiro o corpo, que eu trituro ele, automaticamente eu estou mastigando o corpo de Cristo novamente, ali com ele. Aleluia. E se eu tiver com a minha vida toda esculambada, duas coisas podem acontecer: ou eu sou fulminado na hora, ou manifesta demônio. O negócio é sério, irmão. Ninguém se esconde das coisas de Deus, ninguém se esconde dos olhos de Deus. Os olhos de Deus estão sobre a nossa vida. E tem um bocado aí camuflado. Aleluia, precisamos de libertação. Ele: rapaz, vamos dar uma voltinha no campo. Aí ele foi. Quando chegou lá, esperou o irmão dele das costas. Ele pegou uma taca e bate na cabeça do irmão, por causa do ciúme. O ciúme, ele gera muita coisa. Gera muita coisa. Eles vão ouvir, eu vou falar. Eu dirigi uma igreja grande lá depois do Castelão. Aí tinha um empresário lá que tinha muito dinheiro, né? Foi um dia eu comecei a falar com a igreja, comecei a ensinar a igreja, e ele se ciumou. E ele, só o dízimo dele dava para pegar metade do aluguel da igreja, porque tem crente acima. Por isso que eu aprendi uma coisa: não ir mais na casa de crente.
Eu ia direto com a minha esposa, eu ia na casa, não ia na casa toda, eu passava, terminava o culto, a pessoa faltava, eu ia atrás da pessoa, mas minha esposa chegava lá, perguntava e tal e tal. Quando foi um dia, criou uma contenda grande. Eu não podia ir na casa do irmão, o irmão, não sei o quê. Aí quando foi no dia lá, a secretária chegou para mim e disse: pastor, fulano de tal não dizimou. E o dízimo dele, pastor, cobre quase a metade do aluguel do prédio. O prédio era 3.500 na época era 3.500. Não cobre, pastor, e agora? Meu filho, vamos orar, Deus vai dar. Tudo bem. Quando foi, eu chamei ele para conversar no escritório e disse: meu filho, o que aconteceu com você? A secretária veio me falar que a tesoureira, que você dizimou. Você sabe que você é uma árvore aqui, você é um enxerto dessa árvore, você é um ramo aqui, você tem que dar fruta aqui. Então, o que foi que aconteceu? Não, pastor, eu estava com ciúme, porque o senhor vai na casa, todo mundo ia na minha casa, desse jeito. Por causa do ciúme dele, ele ia deixar a igreja atrasar o aluguel. Está vendo, irmão, como o ciúme é terrível? Então, se esse espírito ruim tentar se apoderar de você, repreenda ele, em nome de Jesus. Isso é uma ferramenta forjada contra você, não vai prosperar. Essa ferramenta desgraçada do ciúme contra a tua vida não vai prosperar. Essa fé eu profetizo nessa noite que essa ferramenta, pastor, contra a vida do Senhor não vai prosperar. Contra a tua vida, Samuel, não vai prosperar. Contra a vida da igreja não vai prosperar. Contra a tua vida, pastora Dani, não vai prosperar. A ferramenta da pastor, tem uma mulher que é enciumada contra a senhora. Aleluia, o Senhor está dizendo: se ela não tomar cuidado, eu vou abatê-la. Oh, glória! Ciúme. Segunda ferramenta que Deus me revelou dentro dessa palavra: ferramenta da inveja. Ferramenta da inveja. Gênesis capítulo 37, do versículo 1 adiante. Você vai ver uma história muito linda de um jovem chamado José. José era filho de Jacó, um dos filhos de Jacó, o único de uma esposa que ele tinha. Morava com mais outros irmãos de Jacó, filho de Jacó também. Com eles, com seu pai Jacó e a mãe deles, aleluia, formava-se 11 pessoas. José, ele era galeado por seu pai, amado por Jacó, dá tanto que Jacó fez uma túnica de destaque para ele. E quando Jacó faz aquela túnica de destaque para ele, José passa a ser para Jacó um mimado, um menino querido. E diz a Bíblia Sagrada, com aquilo ali, José começou a arranjar inimizade com seus irmãos. Por quê? Porque José tinha um destaque e os irmãos não tinham. Sabe por quê? Porque Deus só dá aquele a quem Deus quer dar. Deus só faz aquele a quem Deus quer fazer. Não adianta eu querer ser você, porque o que é teu, o que é meu. O que é teu não dá para mim, o que é meu não dá em tu. Aleluia! Não adianta. A Bíblia diz que ele teve 2 sonhos. Primeiro sonho, ele disse, aleluia, que teve um sonho muito tremendo. Ele disse que viu o sol, a lua e 9 estrelas caindo aos pés. Aqui dali puxou pela mente dos seus irmãos. Aquilo ali começou a criar dentro deles, aleluia, uma inveja de José. E diz a Bíblia Sagrada que passa-se o tempo, os irmãos dele vão para o campo levar a manada de ovelha. E vai dizer a Bíblia Sagrada que ele acorda pela manhã, Jacó manda ele ir atrás dos irmãos porque estava demorando. E no meio do caminho José vai, conta o segundo sonho e diz: olha, escute esse segundo sonho. Aí ele se reúne tudo ali. Aí José disse: estava atando feixes, todos vocês, e o meu feixe ficava em pé, de vocês se inclinava diante do meu. Então Jacó disse: será que eu e teus irmãos vamos se curvar perante a ti? Aqui dali
o coração de Judá, de Rubem, de Naftali, de os restos dos irmãos de José. E diz a Bíblia que quando José vai ao campo atrás deles, eles marcam um complô com José. Tentam matar José, pega José e joga dentro da cisterna, tirando assim a sua túnica, rasga a sua túnica, pega um animal, sacrifica, suja de sangue para levar para Jacó, para mentir para Jacó e dizer que um animal pegou José no campo e engoliu, comeu José, rasgou ele, só tinha a túnica para dar de testemunho. Anos se passaram e diz a Bíblia Sagrada que José foi levantado governador do Egito. Olha o que deu a inveja dos irmãos de José. Levou eles a pegar o próprio irmão, a colocar numa cisterna, a vender para uma caravana de mercadores que ia para o Egito. Lá José foi acusado de estuprador sem ser. Lá José foi acusado de traidor sem ser. Lá José foi incumbido de toda sorte de perseguição, mas mesmo assim José não negou a fidelidade a Deus. Oh glória, eu não sei qual é a cisterna que alguém te colocou, eu não sei o que alguém quer fazer com você. Uma coisa eu sei, que Deus está vendo tudo. Aleluia. Ferramenta da inveja. Quem nunca passou por isso? Quem nunca foi invejado? Quem nunca viveu uma vida de inveja? Se você tem uma casa, alguém não tem, vai ter inveja de você. Se você tem um transporte, alguém não tem, vai ter inveja de você. Por quê? Porque a pessoa não tem, aí entra o espírito da inveja. Para quê? Para tentar atrapalhar aquilo que Deus tem para a sua vida. Eu vi aqui a jovem profetizando para esse casal, dizendo que tudo que eles tinham perdido, eles iam receber de volta. E na realidade, onde sai uma profecia dessa, irmão, isso é uma profecia que saiu da boca de Deus para o coração dela, ela soltou para vocês. E quando ela falou, eu fiz prova do Espírito Santo, e o Senhor me mostrava um presente muito grande na frente de vocês dois. E esse presente se abria, ele se abria. Eu disse, por que eles não abrem, Senhor? Porque o presente quem vai dar é eu. Não vai ser homem e mulher, não. É Deus que vai fazer o milagre acontecer. Eu não vos conheço, casal, não sei onde vocês moram, mas Deus conhece vocês. Eu não sei a necessidade de vocês, mas Deus conhece a necessidade de vocês. E o Senhor já falou que vai devolver. E o presente vai chegar e Deus vai abrir, porque vai ser surpresa para vocês. Levanta a mão para dar glória aí. Ferramenta da inveja. É por isso que muitos não se prosperam. Por quê? Porque tem inveja até da roupa do irmão, até do andar do irmão, até dos glórias que o irmão dá direto. A pessoa tem inveja. Como é que pode, profeta, um negócio desse? Hoje está de uma forma. Quando eu passei de 9 anos pastoreando, e tinha uma irmã que tinha tanta inveja da minha esposa, porque a minha esposa glorifica. Ela não está aqui hoje porque ela teve, mas ela prometeu que eu estou vindo. Irmão, ela não fica quieta, ela é glória a Deus, aleluia direto, glória a Deus, aleluia direto. Quem não gosta de glória, aleluia, não fica perto dela não, meu irmão, porque ela dá glória a Deus é direto. Se a pessoa diz, o diabo, ela glória a Deus, aleluia, ela não deixa de dar glória para Deus. Oh glória, ela senta na cadeira, se a cadeira for convertida, ela se converte só através dos glória. Ela não senta com a boca travada, parece que passou, foi cola superbom na boca para não abrir a boca para dar glória a Deus. Eu vou ao culto hoje, mas eu dou glória se você quiser. Você dá glória só na hora que Deus quiser. Se Deus quiser abrir sua boca, Ele abre. Se Deus quiser fazer você chorar, você chora, balançar a cabeça, você balança, mas você vai ter de dar glória. É glória, irmão. Tem gente assim. Inveja a tua forma de tu cantar. Não suporta. Por quê? Porque o perfeito louvor está na boca
culpa daqueles que não sabem adorar, mas quando chega lá no céu, chega bem perfeição. Parece que eu estou vendo Pedro dizendo, eu não sei ler, não sei escrever, mas quando ele abria a boca, meu irmão, saía melodias da palavra de Deus no coração do povo. Era difícil a pregação de Pedro, porque Pedro não ganhava muitas almas para Jesus. Na primeira pregação que ele pregou lá em Atos Apóstolos capítulo 10, de Cornélio, na casa de Cornélio, Pedro ganhou 3.000 almas para Jesus. E Pedro não sabia fazer nem um ó, o ventilador deixava arrancado no chão. Ele não sabia se era um ó, se era um zero. Porque tem gente que acha que um ó é zero. Ó não, ó é ó, zero é zero. Zero não tem ponto não, ó tem um pontinho assim dentro. Ele não sabia fazer. Mas o homem era cheio de Deus. Quando ele abria a boca, era difícil. Ele não ganhar almas para o reino do céu. Terceira ferramenta que o Senhor me revelava na palavra: ferramenta da maldição. Como essa ferramenta tem agido, e não é pouco não. Ela tem agido de uma tal forma que a pessoa nem percebe. Só no olhar, no pensar, na oração ao contrário, sai a palavra de maldição. A Bíblia vai contar a história de Balaque. Balaque era o rei de Judá. A Bíblia diz que Balaque estava no seu palácio. De repente, Israel atravessa o rio e acampa perto. Aí ele vai ver de longe. Então ele manda o espia saber quem era aquele povo. Então o povo de Israel é o povo de Israel. Aonde ele chega, eles conquistam. Aonde você sabia que aonde você chegar, você é obrigado a vencer? Você sabe? Quem sabia? Quem sabe disso? Quem sabe? Pois aprenda hoje, aonde você estiver, você é obrigado a vencer. Porque Deus não tem compromisso com o crente perdedor, não. Nós somos obrigados a vencer, apostamos. Você é obrigado a vencer. Você não vai encontrar na Bíblia de Gênesis a Apocalipse ao perdedor. Vai encontrar: ao que vencer, eu darei um novo nome. Ao que vencer, eu darei uma pedra escrita na testa com um novo nome. Ao que vencer, se sentará do meu lado. Ao que vencer, fará isso. Ao que vencer, eu vou dar isso. Ao que vencer, vestirá isso. Ao que vencer, você não vai ver nenhum perdedor. Nós somos obrigados a vencer, irmão. Por quê, pastor? Vou dizer: porque nós servimos um Deus que não perde batalha. Tá bom para você? Essa ferramenta da maldição não pode chegar na tua vida. Eu profetizo que essa ferramenta amaldiçoada vai cair por terra. Se ela foi forjada contra a tua vida, contra essa igreja, hoje eu já dou ordem agora, em nome de Jesus, que comece a cair por terra toda maldição. Aleluia, hereditária, aprovada, mandada, porque nessa noite o meu Deus está estipando esta ferramenta. Não pode prosperar. Não pode prosperar. Aleluia. Ferramenta da maldição. Balaque, lá em Números, capítulo 22, vai dizer que Balaque descobre uma forma de amaldiçoar Israel. Só um profeta poderia fazer aquilo, segundo eles. Aí a Bíblia diz que ele vai e manda chamar Balaão. Balaão era um profetazinho, pequeno, pobre, e não tinha condição. E diz a Bíblia que ele manda 3 vezes. Na terceira vez Deus diz: olha, tu vai com ele, mas só vai falar o que eu mandar. E a Bíblia diz que Balaão abora o seu jumento, e vários irmãos conhecem, que na fenda da pedra, a jumenta encosta o casco na pedra, porque a jumenta está vendo um anjo lá na frente e o profeta está cego. O profeta foi pelo dinheiro, profeta vendido, está cheio de profeta assim. Profeta vendido, profeta que se vende, profeta que vende a sua chamada, profeta que vende, aleluia, eu não me barganho, aleluia, eu não vendo a chamada que Deus me deu, aleluia, eu vim pregar para uma igreja que vai ser arrebatada. Eu não vim pregar para uma igreja que quer enriquecer e ficar aqui na terra, não. Eu vim pregar para uma igreja espada, uma igreja que crê no mistério, uma igreja que acredita no arrebatamento. Eu vim nessa noite pregar, não foi para uma igreja não, eu vim pregar para uma igreja que é doutrinada pela palavra de Deus. Se tu não é doutrinado na glória,
Alabassuri Kamanai. Aleluia, Espírito Santo. Inimiquila Bassai. Meu filho, você aqui. Você, como é seu nome? Josué. Seja forte e corajoso. Eita glória! Versículo 8 diz assim: não te afasta o livro desta lei da tua boca, para que produzas bom caminho no teu caminho. Versículo 9: não te mandei eu? O Senhor tem uma missão contigo nesta terra. É tua esposa? O Senhor tem uma missão contigo. Eu nunca te vi, aleluia, mas quando tu pregava, o Senhor me mostrava uma espada saindo da tua boca. Eu via tudo sapato, eu via tudo de alpaca de profeta. O Senhor diga para ele que eu tenho uma chamada missionária para ele, mas vai ser bem estreitinha a chamada dele. Olha, Josué, Deus tem uma chamada missionária contigo e a tua esposa. Eu vou te dizer uma coisa: Deus vai cuidar de ti, viu? Deus vai mudar teu cativeiro, viu, meu filho? Deus hoje te trouxe aqui porque vai ampliar a tua chamada. Olha isso, olha, Josué, Deus está dizendo, vai te revelar pecado oculto em cima do altar, e tu vai ter de falar e pregar. Deus vai te mostrar o altar quebrado. Deus vai te mostrar o obreiro em pecado, em fornicação, e o Senhor está dizendo que tu vai ter de pregar contra esses caras. Muitos vão se levantar contra ti, mas tu não temas não, que eu sou contigo, diz o Senhor. Levanta a tua mão e dá glória para ele. Se tem igreja aqui, dá glória, dá glória. Se tem igreja nessa noite, dá glória para Deus. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Aleluia. Aleluia, Espírito. Aleluia. Glória a Deus. Glória a teu nome, Senhor. Eu vi assim alguns irmãos, olha para mim, irmã, senhora, olha para mim. Eu vi alguns irmãos olhando para a senhora, não dando nada pela senhora. Eu também recebi essa profecia. O profeta entregou o negócio bem direitinho para mim. Ninguém dá nada pela senhora, mas o Senhor disse: não tem problema não, você não depende de favor de ninguém, você depende de Deus. É de Deus que a senhora vai depender. É de Deus que Deus vai fazer o milagre acontecer. Aleluia. Eu vejo um jornal ao contrário na tua frente. O Senhor está dizendo: eu estou abreviando a chamada dela. E te prepara. Se a senhora, se vocês não têm uma casa própria, Deus vai dar. E se vocês têm, Deus vai ampliar. O Senhor está dizendo: tem casa própria? Tem? Levanta a mão aí, minha irmã. O Senhor está dizendo: diga a ela, dentro de um tempo eu vou dar a casa a ela. Está sendo filmado. Se tu crê, tu vai ter a glória de Deus. Se a senhora crê, porque a senhora tem feito uma oração ao Senhor, e o Senhor diz: diga a eles que eu tenho ouvido as orações deles. E o Senhor nesta noite, aleluia, Josué está dizendo: aleluia, eu vou cumprir a minha palavra, custe o que custar. Oh glória, se tem glória da glória, se tem aleluia da aleluia. Eu estou falando da terceira ferramenta da maldição. Aleluia. Essa ferramenta é terrível. Quando a pessoa não pode ir com você, não pode chegar perto de você, o que ela faz? Ela vai pensar e vai desejar algo de errado para você. Eu vi uma pessoa fazendo isso para ti, uma senhora. Se eu ver ela, eu digo quem é, mas ela não está aqui. Fazendo um pensamento ao contrário para ti. E esse pensamento ao contrário te feriu. Ai, decomandará. E o Senhor está dizendo: a partir de hoje o Senhor vai mudar teu cativeiro. Pelo teu comportamento que tu tem se comportado diante de Deus, pelo que tu tem adorado diante de Deus em meio às tuas lutas. Eu vi Samuel, tu carregando, aleluia, uma pedra muito grande. Aleluia, às vezes tu vem só misericórdia, sem força, mas tu diz: Senhor, eu preciso adorar, eu tenho de ir. Aleluia, é assim, Samuel, está acontecendo. Mas o Senhor está dizendo: eu tiro esse fardo hoje das tuas costas. Lembra só de mim, me adora, porque eu tenho missão para tu nessa terra. Tenho de abrir tua boca como profeta nessa terra, e deixa lá a tua vida sentimental, que eu vou entrar e vou cuidar. Alabacadabaia. Eu vejo Deus tocar numa mulher, Samuel, e ela vai dizer para tu: filho, me perdoa, porque Deus falou, meu Deus do céu, Samuel, ai daquele que ferir a chamada que eu tenho na tua vida, tocou nas tuas vestes, eu vou tomar a frente a partir de agora, e tu terás a surpresa que eu tenho para ti. Levanta a tua mão,
maldição vai cair por terra. Eu profetizo nessa noite que nenhuma ferramenta preparada contra ti vai prosperar. Aleluia, nada vai prosperar, profeta. Nenhuma ferramenta vai prosperar contra a tua vida. Eu vejo assim, a senhora, faça com a mão assim, senhora, isso. 2 espadas na tua frente. Um é prata, outro é ouro. Ao Senhor diga a ela que quem tem de pelejar é eu. E o Senhor está dizendo que Ele, olhe para mim, lembre desse dia. O Senhor está dizendo que ainda esse ano está resolvendo uma causa para a senhora. E Ele está dizendo que Ele ainda é o melhor pescador ainda que existe. Ele traz pelo queixo e vai dizer ai. Aí ele vai dizer assim para a senhora: não peça misericórdia, peça para eu fazer a minha vontade. Oh glória, porque quando Deus faz a vontade, Deus faz e está feito, ninguém pode desmanchar. Fique de pé com permissão do anjo da igreja que estão aqui atrás de mim. Oh glória, aleluia. Eu quero nessa noite profetizar na tua vida. Eu quero nessa noite dizer que nenhuma dessas ferramentas vai prosperar contra a tua vida. Eu preciso fazer algo aqui pela vida do pastor que o Senhor me mandou fazer. Oh glória, alabaçubi camanto comanai, alabaxéria, cai, é fácil. Ei, chocobadaba calabacéria. Eu já estou, aleluia, igual Ezequiel. Eu estou com o joelho dentro d'água. Eu já não estou vendo, gente, eu estou vendo tocha de fogo. O tu que me canta, alabaçaia. A tudo do nudo, cabadalabaçúria. A marreta de Jeová está aqui dentro desta casa. Vai ser quebrado maldição nessa noite aqui. Vai ser desfeito obra de feitiçaria neste lugar. Se na presença do Eixo agora há um avivamento grande neste lugar nessa noite. Eu sinto a presença dele aqui nessa noite. A olha Jesus trabalhando aí, olha a marreta de Jeová destruiu a ferramenta do ciúme, a ferramenta da inveja, a ferramenta da maldição. Essa olha aí, Jesus, enche, isso, a senhora está chorando, meu Deus, ela está chorando, é a presença, minha filha, é a presença missionária. Isso, chora na presença dele. Olha aí o manto do fogo. Olha Deus se enrolando. Olha Deus enrolando o manto dele de ai, que cobra carabaxéria. Enche. Ai, que cobra da baixada rabacalabá. Ai, que cobra da rabacai. Lava Jesus já tem pronto. Oh glória, olha a tua chamada, recebe a tua chamada, recebe a tua chamada, recebe a tua chamada, com ela vai o todo novo, com ela vai o todo da palavra. Aí, olha Jesus trabalhando, já tem gente chorando, já tem gente falando em língua estranha, sentindo a presença de Deus. Isso, seja batizado agora por língua de fogo, receba agora, alabaxúria, e manda o coma da manoa, alabaxúria, coradaia. Pelo inimigo, tu nem estava aqui, meu filho. Glória a Deus. Quantas armadilhas o diabo tem armado para ti? Mas o Senhor está dizendo, delas eu te livrei todas. Calúnia sede, glória a Deus. Um obreiro aqui, por gentileza, perto. Eu vi uma corda feita um laço que tu ia andando e tu ia pisar, mas quando tu ia pisar, olha pra mim, quando tu ia pisar, tu fez assim, olha, a ponto de tu querer até cair pela posição que tu ficou. Aí o Senhor disse pra mim, diga pra ele que esse momento aí foi eu que vi o anjo e deu um tapinha na perna dele pra ele pisar na armadilha do capeta. O Senhor nessa noite trouxe aqui pra te dar um livramento, meu filho. Alabaxurianda, porque o que o diabo queria que tu fizesse e tu não fez, mas preferiu a casa de Deus, eu tô te guardando também. Alabacalabaxúria, porque tem um chamado que te
Calabasúria, Urubica Lavacé, Elibica Vasco, Oribica, Maturibica, Mandarracé, aleluia. Assim, muita gente não te compreende, não te entende, pela forma que a senhora é, pelo jeito da senhora falar. Mas muitos não conhecem o teu coração como eu conheço, diz o Senhor. Um coração alegre, disposto a me adorar da forma que é. Por causa disso, o Filho do Senhor está dizendo: vou ungir tua boca. Coloca aqui, pastor, a mão na boca dela. Coloca a mão na boquinha dela. Fecha a boquinha, mano. Com a mão da serva do Senhor, ungida de Deus na tua boca, o Senhor está dizendo: vou ungir a tua boca a partir de hoje. Irei te usar de uma forma tremenda. Ao abrir e fechar da tua boca, a minha unção vai descer na tua vida. E lá naquele lugar eu vou te exaltar. Vou tirar uma pessoa do canto para te colocar. Porque tem um chamada contigo na área do louvor. E tem gente que não gosta quando tu louva, mas eu adoro quando sobe ao trono de Deus. Recebe nessa noite. Cadê a igreja aqui da glória? Cadê a igreja aqui da glória? Tem uma ferramenta da igreja, ferramenta do ciúme, ferramenta da maldição. Vai prosperar contra a tua vida e essa igreja. Eita Jesus, poderoso. Calabassubi, Ramanto comandará. Eu preciso fazer algo aqui pela vida do pastor. Cadê o outro, pastor? Esse é para consagrar. O outro é o consagrado. Esse aqui é o consagrado, que é o da prosperidade, que vai ser. Abre aqui, profeta. Dá um pouquinho. Pastor, fique bem aqui assim. Eu preciso fazer algo para o senhor. Não, fique de pé. Posição de guerra. Pastor, o senhor estava pagando ali, o senhor disse assim para mim: unja a orelha direita dele, dedo o polegar direito dele, e dedo maior do pé dele direito. Digo, sapato do senhor, sapato direito. Direito. Tira mesmo. Mistério. Deus mandava orar, aponta a sua orelha direita, porque aí tem dois mistérios que Deus vai fazer na tua vida. A partir de hoje, o Senhor diz: tu já ouve a minha voz, tu vai passar a ouvir minha voz por várias vezes durante o dia. A partir de hoje eu terei uma intimidade maior contigo. Por isso que o Senhor mandou ungir a tua parte da tua orelha direita, que a partir de hoje tu vai ter mais uma intimidade com Deus. E Deus vai ter contigo. Eu ungi o teu dedão polegar, porque quando tu apontar esse dedo, eu vou decretar aquilo que tu decretar na terra. O Senhor diz que a partir de hoje, quando o Senhor apontar o dedo, aleluia, Deus vai estar assinando o decreto para o Senhor nesta terra. E Deus mandou eu ungir o teu dedo do pé direito. Por quê? Porque a partir de hoje tu só vai pisar aonde Deus quer que tu pise. Oh glória! Vai falar sobre firmeza. E o Senhor está dizendo que a partir de hoje o Senhor só vai pisar aonde Ele quer que tu pise. Porque aonde o momento que o Senhor sair para pisar em outro canto, o Espírito Santo vai bradar, vai dizer: não! Porque o Senhor só vai aonde Deus a partir de hoje quer que o Senhor vá. Aleluia.
Aleluia, porque essas 3 ferramentas, o Senhor está dizendo, todas elas se levantaram contra o Senhor. A ferramenta da inveja, a ferramenta do ciúme e a ferramenta da maldição. Não poder te destruir com a inveja, não poder te destruir, aleluia, com o ciúme, jogar a maldição. Eu via uma cuíca é uma bruxa, ela tinha um lençol branco na cabeça, rodando dentro de um aguidar. Eu lutava com ela aqui, ela dizia, eu vou destruir ele, vou acabar com ele, vou destruir o casamento dele. E o Senhor dizia, diga para ela que a partir de hoje eu estou dando a unção a ele, unção dropada. A partir de hoje tu, aleluia, verás a diferença que Deus vai continuar te usando, profeta, nessa terra. Aleluia, amém? Vamos consagrar aqui esse dardo. Pai, em nome de Jesus, estende esse óleo, Senhor, que vai fazer parte de uma campanha de prosperidade. Pai amado, em nome de Jesus, eu coloco as minhas mãos aqui, Senhor, e consagro, Senhor, esse óleo, quando for tocado na mão de alguém, na campanha, Pai, que ele esquente. Irmão, ele vai esquentar na mão, mas você não se preocupe não, que quando você receber ele, que ele esquentar, vai ser a confirmação de Deus na prosperidade na tua vida. Quando tu pagou a mão nesse óleo, tu pode chegar lá onde tu quer trabalhar, tu pode chegar lá onde tu quer, o que tu quiser, tu vai tocar a tua mão e Deus vai prosperar na tua vida. Você não pode ter nada, mas você tem o nome de Jesus garantia como vitória na tua vida, viu? Eu profetizo que aonde for tocado, e eu consagro no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém? Muito obrigado. Pastor, eu via uma mulher com muito raiva da senhora. Eu vi isso lá na pastora. Não sei se a senhora se lembra que eu passei isso para a senhora. Mas aqui Deus me deu detalhado. Essa mulher tem que perder a cabeça, os cabelos. Ela não suporta te ver. Muitas das vezes que a irmã chega perto dela, sem a irmã saber, ela muda o semblante. E a senhora sente uma presença do inimigo. Quando a gente sente algo ruim, é presença do inimigo. E a senhora vai entender agora por quê. Porque Deus, Ele lhe chamou, Ele tem uma chamada para a senhora com libertação pesada. E essa mulher não suporta ver a senhora, aleluia, na guerra e na batalha. Pelo que a senhora bebe, não conhece a vida da senhora, mas pelo que a senhora passa, já dá para entender que é uma luta, uma guerra. E o Senhor está dizendo para a senhora, eu abato, levo para o pó, do pó levanto. E o Senhor está dizendo, continue, não desista, vá na frente, porque ainda esse ano Deus tem uma surpresa para a senhora. Quero dizer para a senhora que tem uma pessoa saindo da cadeira para a senhora sentar, a senhora crê? Essa foi bem quentinha do céu, desceu agora. Eu olhei a senhora sentando numa cadeira diferenciada. Aí Deus disse, diga para ela que eu vou tirar uma pessoa da cadeira e vou colocar ela. Aleluia, o Senhor está dizendo, destaque. Ai de comandoraia, mudança de cativeiro. Inimigo que eu faço. Eu não sei se a senhora trabalha, onde é que a senhora trabalha. Só sei dizer uma coisa, te prepara que Deus tem uma surpresa para tu. Que Deus em Cristo abençoe. Muito obrigado, pastorzão. Irmãos, eu não vou mais tomar tempo não, já vou dar a bênção apostólica. Eu queria só dar aqui os últimos avisos. Eu quero agradecer a presença de cada um dos irmãos. Como eu conheço a vida de cada um, irmãos, daqui, se levantar um aqui, irmão, para desfazer a revelação, todas as revelações do irmão, bateu, irmão. Só que você tem que ter o discernimento para entender. Que nem a do Samuel aqui, eu estava interpretando para ele entender. Entendeu? Então, irmão, a revelação é daquela causa lá, irmão, que a senhora tanto ora. Viu? Vou dar o discernimento para vocês saírem em paz. A senhora não ora por tanto aquela causa? Foi o que o Senhor disse usando o profeta?
que ele vai trabalhar e do jeito dele ele vai trazer. Então Deus usou, irmão, foi Deus na terra. Entendeu? Do Josué eu não estava aqui, eu estava lá dentro. Da Marinoca também, Batata. Glória a Deus. Então, é Deus por ir, irmão. Entendeu? Não estou aqui exaltando o homem, não. Entendeu? Porque as coisas de Deus têm que ser glorificadas. Eu quero agradecer também a cada um dos irmãos que ofertaram. Você que ofertou, você vai receber uma bênção. Eu não sei o dia, você vai receber uma bênção. Se você ofertou em oração, você vai receber. Aleluia. Entendeu? Pode anotar esse culto de hoje, irmãos. Tá bom? Enquanto o apóstolo pregava, entendeu? Eu só quero agradecer por tudo. E pode anotar, irmãos, as revelações de hoje. Pode escrever, José. Deus vai dar a casa de vocês. E pode se preparar para a moto também que vai chegar. Deus é coisas grandes. E as revelações, irmão Rosalissa, a senhora recebeu. Pode aguardar que vai chegar, vai acontecer. Deus, ele é fiel. Tá bom, irmãos? Vamos orar. Vamos orar. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós ao teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. E o teu pão de cada dia dai-nos hoje. Perdoa nossas dívidas, assim como o Senhor tem perdoado aquele que nos tem ofendido. Não nos deixa nos cair em tentação, mas nos livra de todo mal, porque teu é o reino, o poder e a glória que é dado para todos sempre. Amém. Depois nós vamos dar a bênção apostólica, viu? Se os irmãos quiserem receber a oração, o apóstolo, o irmão vai abençoar, tá bom? Viu? Não se preocupe, apóstolo, o presbítero Samuel vai deixar em casa, viu? E o Senhor dá a bênção. Levanta a mão assim. Que o amor de Deus, a graça, a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão, a doce virtude e consolação do Espírito Santo esteja com toda esta igreja. Todos digam amém. Que Deus abençoe em nome de Jesus.